Bom, pessoal, estou de volta para trazer aí para você alguns conteúdos bem relevantes aí para essa semana, principalmente quando a gente fala de Bitcoin e Ethereum. O Ethereum está passando por um momento onde está subindo com o freio de mão puxado, como a gente costuma falar. A gente não está tendo tanta volatilidade no Ethereum ainda, mas muito em breve acredito que vai acontecer esse momento de volatilidade. Talvez seja uma volatilidade positiva no médio prazo, tá bom? A gente precisa diferenciar o que é de curto, de médio e de longo prazo. No curto prazo a gente pode sim sofrer momentos de depreciação, alguns momentos onde o mercado pode corrigir um pouco, mas no médio prazo a gente tem informações positivas para o Ethereum e também para o Bitcoin. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá que eu quero estar te mostrando aqui a principal notícia que pode trazer essa flutuação positiva para Ethereum no médio prazo. E olha só, após a aprovação de ETF de Ethereum, as exchanges centralizadas registraram participações mais baixa em anos. Foi tirado ali cerca de 797 mil Ethereums, equivalendo a 3 bilhões de dólares entre os dias 23 e 2 de junho. Então, a galera que está comprando o Ethereum nesse momento não está comprando para especular no curtíssimo prazo, mas sim uma especulação de médio prazo, já tirando, já guardando seus Ethereums em posse. Isso significa que a gente pode ter uma demanda crescente para o Ethereum enquanto a gente tem uma oferta menor, tá bom? Então isso é muito positivo para o Ethereum no médio prazo e no médio prazo para Bitcoin também a gente tem uma informação bem legal aqui que é a BlackRock se tornando a maior baleia, a maior gestora, na verdade, de ETF de Bitcoin do mercado. Nesse momento, a BlackRock detém 291 mil Bitcoins sob gestão, enquanto a Grayscale está perdendo ainda, continua perdendo uma determinada quantidade de Bitcoin. Houve vendas aí para o decorrer dessa semana e, se não me engano, está em aproximadamente 286 mil Bitcoins sobre custódia. Isso é bom por dois motivos, eu já comentei sobre isso aqui para vocês. Sobre essa observação de ETF, a BlackRock está ultrapassando a Grayscale. A mudança, a saída de Bitcoin do ETF da Grayscale é pelo fato de que a Grayscale tem uma taxa muito alta. Então, se a BlackRock, que tem uma taxa baixa, uma taxa irrisória, está passando a Grayscale, a Grayscale se vê obrigada a diminuir as taxas. Já foi anunciado que a Grayscale vai diminuir as taxas para o GBTC se tornar um ETF competitivo, porque nesse momento é inviável você ir lá e comprar o GBTC. É mais interessante você já ir direto para a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo e também agora a maior gestora de Bitcoin através do ETF do mundo. Então, para o GBTC se tornar competitivo e as pessoas começarem a entrar no GBTC também e estancar a sangria do GBTC e também as vendas de Bitcoin através do GBTC, a Grayscale se vê em um ponto em que precisa diminuir as taxas para tornar o GBTC um ETF mais atrativo para o público. Sendo assim, vai começar a gerar uma competitividade no mercado, trazendo um catalisador de mais compras de ETF, consequentemente mais compras de Bitcoin. Então, por esse motivo que é interessante a gente ter essa briga de gigantes ali, para que traga mais pessoas de mercado tradicional para o ETF e o ETF, por sua vez, é aplicado em compra de Bitcoin, catalisando ainda mais capital aqui pro mercado cripto e pro Bitcoin principalmente. Então, por esse motivo que eu acredito que isso é super interessante a gente está vendo acontecer, que é essa briga de gigantes. A BlackRock ultrapassar a Grayscale e a partir de agora a Grayscale, para bater de frente com a BlackRock, ter que tomar algumas medidas e assim trazer mais pessoas, tá bom? Então, esse é outro fator muito importante que eu estou observando aqui para essa semana, que pode ser mais um catalisador aí, tá bom? Quando a gente vai ver aqui os gráficos, como por exemplo o gráfico de Ethereum, aqui eu tenho algumas demarcações, pessoal, mas não observe essa demarcação aqui porque foi trade passado, tá? Então, para quem quer entrar em trade agora, precisa fazer uma outra análise. Então, eu vou tirar isso daqui e observar esse padrão. Primeiro, eu tinha comentado com vocês aí por algumas semanas sobre esse padrão que estava sendo formado no semanal. A gente teve o rompimento no semanal, com isso tivemos aqui uma valorização bem expressiva na mesma semana depois do rompimento. O nosso alvo está sendo alcançado, que é aqui um alvo de 3.900. A projeção depois do rompimento, que seria no topo dessa região aqui,
entre 3.900 a 4.000 dólares por unidade. E agora, pro decorrer das próximas semanas, o Ethereum ele precisa desse momento de estabilização para que a gente não tenha a correção, tá? Então ele está ganhando força, mais pessoas estão acumulando Ethereum nessa região, para quando romper essa região, aí sim a gente ter outro momento de valorização. A valorização ela pode vir depois de duas características. Primeiro, uma correção. A gente tem a valorização, depois uma correção entre 50% e 61% de FIBO para ganhar impulso para continuar subindo. Ou em uma formação de um padrão de continuidade, mostrando que naquele topo existe pessoas acumulando e com essa acumulação a gente tem o rompimento, participação pública e a valorização. E o que a gente está vendo acontecer é um momento de estabilização e acumulação nessa região. Ah, Luiz, mas como que eu sei em dados que aqui a gente tem pessoas acumulando Ethereum? Muito simples, olha aqui essa notícia. A gente tem a maior saída de anos de Ethereum das exchanges. As pessoas estão comprando e guardando, fazendo custódia própria. São mais de 797 mil Ethereums que saiu entre os dias 23 a o dia 2. Então, é muito Ethereum em um prazo bem curto. A gente já está vendo uma demanda crescente aqui sobre o Ethereum, mostrando que sim, a gente tem a acumulação aqui nessa região e depois do rompimento dessa região, a gente pode ter um momento de valorização. Observe o seguinte, observe que a gente pode continuar dentro dessa região, dentro desse range que está aqui entre 3.600 a 3.900. Ele pode ficar alguns dias e algumas semanas aqui dentro até o rompimento e ele vai se direcionar para a próxima resistência depois do rompimento e depois da confirmação desse rompimento. Então, quando a gente projeta aqui depois do rompimento, que seria esse mastro, aqui para cima, a gente tem um alvo em 4.700. E observe, 4.700 é exatamente all time high do Ethereum. Então, a próxima pernada do Ethereum pode levar o Ethereum para a all time high, para a alta máxima histórica. Depois do rompimento, obviamente não vai romper de primeira, ele pode ficar por mais algumas semanas segurando nessa região, e depois do rompimento, aí sim a gente pode ter Ethereum nos alvos de 5.000 e depois 7.000 dólares por unidade, onde eu vou começar a estar fazendo as minhas primeiras realizações. Então, a gente pode ver aí nos próximos meses tudo isso daqui sendo um catalisador para levar o Ethereum para 7.000 dólares por unidade aí, talvez ainda esse ano, tá bom? Quando a gente vem observar aqui o Bitcoin está bem interessante porque está segurando naquela região que tinha passado para vocês. Ele conseguiu ultrapassar, observe que ele fechou quase que dentro aqui da nossa região, quando a gente observa no diário, quase que dentro do nosso padrão, mas quando a gente observa no 4 horas, olha só que interessante, a gente tem aqui no 4 horas o Bitcoin exatamente acima e segurando acima desse padrão. Ele está conseguindo segurar acima dessa cunha aqui ou bandeira, independente do nome, tá? Pode ser cunha, pode ser uma bandeira. Ele conseguiu segurar e está continuando o seu movimento, ou seja, a gente pode ver o Ethereum aí para essa semana ou até o início da próxima semana aqui em 71 mil dólares por unidade, isso para o Bitcoin. E se o Bitcoin conseguir romper essa região de 71 mil dólares por unidade, o nosso próximo alvo está lá em cima em 78. Isso alvo desse padrão aqui, tá, pessoal? Porque o alvo de todo esse movimento, desse padrão maior, dessa bandeira maior, tá lá em cima em 110 mil dólares por unidade. Isso talvez pro decorrer ainda desse ano. Então, ainda esse ano a gente já pode começar a fazer as nossas primeiras realizações. E eu vou estar aqui com vocês, trazendo aí as realizações quando eu começar a fazer, tá bom? Então, da mesma forma que eu te auxiliei aí nos pontos de compra, região interessante para você estar fazendo suas primeiras acumulações, eu também vou estar aqui todos os dias para estar trazendo pontos para estar realizando. Bitcoin, altcoin e todas as criptomoedas que a gente veio comprando aí no decorrer dos últimos meses, tá? Então, se você quer estar acompanhando o vídeo de realização também, se inscreve aí, que é para você não perder os vídeos que vou trazer aqui sobre realização, tá? E enfim, para Bitcoin é isso. Acredito que para essa semana a gente pode ter Bitcoin a 71, rompendo Bitcoin a 78 aí para o decorrer das próximas semanas, tá, pessoal? Existem alguns catalisadores bem interessantes.
Só falta uma coisa para a gente ver o Bitcoin explodindo aí no curto prazo, que é volume. Como vocês sabem, volume é algo que eu observo muito, que eu venho acompanhando e no curto prazo pode demonstrar pra gente ali os principais movimentos, tá? Então, por exemplo, se a gente quer um movimento de rompimento de resistência, que é uma resistência de 71, ele precisa vir subindo até 71, só que com muito volume, mostrando que existe pessoas negociando o suficiente para romper essa região. E essa valorização é com muitas compras constante e contínua. Então, chegando em 71, a probabilidade de romper é muito grande. Então, a gente precisa de volume lá em cima, 50, 60, 70 bilhões. Se o Bitcoin chega a 71 com um volume baixo, um volume de 27 bilhões, ele vai chegar lá naquela região de resistência e não vai ter pressão compradora o suficiente para romper aquela resistência. Então o preço vai voltar e é inevitável e romper só lá na frente. Então é super importante a gente estar observando aqui esse momento de ganho de volume. Então por mais que ele suba até 71, a gente precisa observar o volume que precisa estar subindo 30, 40, 50, 60 bilhões para que mostre para a gente que essa valorização é por pressão constante e contínua de compra. Tá bom? Enfim, é isso, tá, pessoal? Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Hoje o foco era mais falar sobre Bitcoin e Ethereum, tá? Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, que isso ajuda o canal, tá bom? E se inscreve aí também, porque eu vou estar aqui todos os dias para estar trazendo vídeos para você sobre realização. O momento de realização é tão importante quanto o momento de compra. Compra você só vai fazer no seu DCA, caiu você compra, subiu um pouco você compra, não tem erro. Agora, realizar é crucial você saber realizar, porque quando o mercado voltar, o mercado não te espera e você vai ficar preso. Então, se você quer acompanhar as minhas realizações também, se inscreve aí, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.